Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinar Bra Software, 15 horas em ponto, horário de Brasília, como de praxe, como nós temos feito em nossas lives. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Fabiano, eu sou responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Então, é sempre muito importante ter vocês aqui com a gente nesse momento de capacitação. Pessoal, como vocês já sabem, eu sei que muitos já sabem, já até nos seguem, mas fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn, Instagram, nós deixamos aqui o QR Code ou então o link para vocês nos seguirem. Aqui a gente tem sempre divulgado as nossas próximas lives, conteúdo. Como a Bra Software, junto com os nossos principais parceiros, nós temos nos posicionado em relação a esse momento de transformação digital, nesse momento de pré-retomada depois de uma pandemia, né? A gente considera que a gente vem retomando aqui aos poucos. Então é importante também que vocês nos sigam, fiquem à vontade para que vocês tenham acesso a sempre essas informações, né? A gente tem usado bastante os nossos canais digitais. A gente também, como de praxe, estamos gravando essa live, vai ficar à disposição de vocês depois, caso vocês queiram compartilhar com algum colaborador, alguém que não possa ter assistido. Assim que a gente terminar, a gente vai disponibilizar esse link para vocês, que é o link da gravação. E também, desde já, pessoal, já fica disponível o chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer detalhe, fiquem à vontade, que ao final da apresentação, a gente volta para poder discutir, responder as dúvidas de vocês ao vivo, para compartilhar a dúvida de vocês com todos, tá bom? Bom, eu já estou vendo ele aqui, o nosso tema de hoje, um tema importante, de um parceiro importante, né? A gente vai falar sobre Autodesk, mais precisamente sobre o Autodesk Docs, junto com o nosso especialista, já estou vendo ele aqui. Bom dia, boa tarde, Denis, né? Super bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente de novo. Sei que você preparou aqui uma apresentação especial, com uma dinâmica especial, não só falando e trazendo novidades do Autodesk Docs, né? Mas também proporcionando para a gente aqui uma degustação, fazendo uma demonstração prática aqui da plataforma. Então, boa tarde, bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Passo aqui a palavra, o palco virtual é seu e ao final eu volto para a gente em conjunto aqui, tirar as dúvidas do pessoal. Se o pessoal quiser, né, ter dúvidas e quiser esclarecer aqui com a gente, vai ser um prazer compartilhar aqui com vocês as dúvidas. É isso, Denis, passo aqui a palavra, ótima apresentação. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Denis de Mello, sou especialista técnico referente aos produtos Autodesk aqui na Bra Software e hoje eu trouxe um assunto bem interessante para vocês, que é o Autodesk Docs. Então, até dando continuidade à nossa última live que eu apresentei a Construction Cloud, hoje eu trago para vocês a continuação e vou estar falando um pouquinho do Autodesk Docs. E não somente vou falar sobre o Autodesk Docs, mas após uma breve introdução para vocês se familiarizarem com o Docs, eu vou apresentar a ferramenta para vocês dentro da própria plataforma. Então, nós vamos conhecer a fundo todas as funcionalidades e as capacidades que o Autodesk Docs tem a nos oferecer. Bom, pessoal, e quando eu falo em Autodesk Docs, eu também falo da Construction Cloud, né? E como eu comentei na live passada, a Construction Cloud é o nosso ambiente comum de dados, certo? Que dentro desse ambiente nós temos alguns outros ambientes que são o Docs, são o BIM Collaborate, o Build, Autodesk Build, que nos proporcionam aí diversas funcionalidades para que nós possamos ter aí diversos recursos tecnológicos no nosso ambiente comum de dados, né? E nos ajude ali a trazer mais segurança para nossos projetos, mais qualidade e mais organização também, né? E quando eu falo do Autodesk Docs, o Autodesk Docs ele é basicamente o pilar deste nosso ambiente comum de dados, né? Então, ele serve aí como base para todas as outras funcionalidades da Construction Cloud. Então,
basicamente aqui no Autodesk Docs, nós conseguimos armazenar e centralizar todos os nossos dados de projeto dentro da plataforma, né? Mas aí vocês podem até se perguntar, ok, um GED pode fazer isso, mas o Autodesk Docs ele se difere muito de um GED tradicional, né? Então ele tem aí diversas particularidades bem interessantes, como por exemplo a visualização dentro da própria plataforma de mais de 60 tipos de arquivos, né? Então, eu consigo visualizar um PDF, um Excel, um PowerPoint, um IFC, um arquivo de Revit, um DWG, sem necessariamente ter esse software instalado na minha máquina. Na verdade, eu não preciso ter esse software instalado para visualizar esses arquivos na web. E também nem preciso de uma máquina potente para isso, tá? E com isso nós temos também diversas outras funcionalidades, né? Como regras de nomenclatura, templates de estrutura e até mesmo o armazenamento ilimitado, que é um ponto extremamente importante e relevante, né? Então, muitas empresas estão trazendo seus servidores físicos para os servidores virtuais da Autodesk, que se baseiam nos servidores da Amazon, que seguem à risca os padrões de segurança internacionais. Então, quanto a isso, quanto à segurança, vocês podem realmente ficar despreocupados. E agora, pessoal, eu acho interessante que nós possamos colocar a mão na massa, que eu possa mostrar para vocês como essa plataforma funciona. Então, eu vou trocar aqui a minha tela rapidinho, só para demonstrar para vocês como essa plataforma funciona. Ok? Acho que agora estão todos vendo, né? Estamos vendo aqui, Denis, perfeito. Bacana, obrigado, Fabiano. Bom, então aqui nós temos a nossa interface inicial do Autodesk Docs e da Construction Cloud, né? Dentro desta interface inicial, nós temos alguns objetos interessantes aqui. Então, nós temos o controle de todos os projetos em que estamos envolvidos e também conseguimos criar um novo projeto. Esse projeto significa o quê? Ele significa, na verdade, literalmente o seu projeto, né? Cada projeto seu tem um ambiente separado, né? Então, se você tem um projeto, por exemplo, do metrô, um projeto da CPTM, cada projeto desse vai ter um ambiente separado com as pessoas exclusivas daquele ambiente. Então, tudo isso é bem controlado. Mas antes de entrar em um ambiente de projeto para mostrar para vocês, eu acho interessante até que nós possamos visualizar os nossos templates, entender como funciona a criação de templates e verificar como isso funciona e nos ajuda no dia a dia dentro do nosso projeto, né? Então, eu entrei num template modelo aqui. Então, aqui eu vou mudar para a plataforma do Docs. E dentro da minha configuração de templates, eu tenho diversas possibilidades, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o nome, né? Aqui está um nome genérico que eu coloquei. A nossa ferramenta de permissionamento, que é muito importante para que a gente mantenha o sigilo do nosso projeto e também o controle, certo? Então, dentro dessa ferramenta de permissionamento, nós vamos conseguir adicionar membros para o nosso projeto, né? Então, neste exemplo, eu vou adicionar aqui o meu colega Victor Biot. Aqui eu vou colocar a companhia que ele faz parte, que é a Brasoftware. E aqui eu posso colocar, por exemplo, um cargo que ele o cargo que ele vai ter dentro desse projeto, né? Então, vou adicionar o Victor dentro desse template de projeto. Então, legal, o Victor já está adicionado. E aí eu posso vir aqui dentro do meu template de arquivos, que é toda a nossa estrutura de pasta, certo, pessoal? Aqui eu tenho só um pequeno exemplo aqui, mas obviamente uma estrutura de pastas é muito mais robusta do que isso e vai variar aí de companhia para companhia.
E eu posso, por exemplo, adicionar subpastas aqui, deixar essa pasta com o nome de arquitetura. E posso, por exemplo, controlar o permissionamento desta pasta também. Então, lembra que eu adicionei o meu colega Vitor como cargo de arquiteto? Então, eu posso, dentro desta pasta de arquitetura, somente autorizar pessoas que tenham o cargo de arquiteto possam visualizar essa pasta. Então, consigo aqui selecionar o nível de permissionamento, por exemplo, que o arquiteto vai ter na pasta de arquitetura, né? Como somente visualização, a visualização e a criação de arquivos. Então, a gente tem algumas opções mais robustas de edição e de gerenciamento completo. Então, aqui eu posso deixar, por exemplo, de edição, em que ele vai poder adicionar arquivos, editar arquivos e etc. Então, legal, eu já tenho aqui um templatezinho criado também de permissionamento por cargo. E aqui, quando eu clico, eu vejo quem tem o cargo de arquiteto dentro dessa estrutura. E aí eu posso vir também no meu template de problemas. Então, aqui, por default, nós já temos diversos problemas indicados em inglês, né? Então, problemas de comissionamento, de coordenação, de design, e dentro desses problemas nós temos outros subtipos de problemas também, né? Crash Detection, de coordenação, codificação, feedback do cliente, design, e por aí vai. E nós podemos também criar esses diversos tipos de problemas. Daqui a pouco vocês vão entender exatamente o que significam esses problemas, legal? Então, bacana, aqui a gente já tem toda uma estrutura de templates criados. Então, eu vou voltar para a página inicial da Construction Cloud. Então, se eu fosse criar um projeto, por exemplo, então aqui a gente tem uma ideia de como funciona esse ambiente de projeto, né? Então, eu consigo inserir o nome, um número de projeto para codificação, a conta no qual esse projeto vai ser associado, né? Então, esse projeto é um projeto da Bra Software, legal, eu consigo indicar isso aqui. Os tipos de projeto, né? Então, tem diversos tipos de projeto aqui, dos mais variados mesmo, e a todos os templates que nós temos disponíveis, né? Então, por exemplo, eu tenho aquele template que eu criei. A localização, temos também o fuso horário desse projeto, uma data de início e uma data de final, e também um budget desse projeto, se for o caso. Legal? Mas eu não vou criar um projeto novo, não. Eu vou entrar neste modelo para que vocês possam visualizar a interface do Docs. Então, outra coisa que vai diferenciar os nossos projetos aqui, vocês podem perceber que dentro nos nossos projetos tem um símbolo, né? Um globo e um B, certo? Então, esse projeto que tem um globo significa que ele já foi feito a partir da Construction Cloud. E o projeto que tem o B foi feito a partir do BIM 360. Mas dentro do projeto isso nada vai se diferir, todos os projetos vão ter a mesma funcionalidade igualmente, tá, pessoal? Então vou entrar aqui no meu modelo que eu deixei criado para que nós possamos visualizá-lo. Então aqui eu cliquei ele entrou na interface do build, porém o build não é o que nós vamos visualizar, certo? Então, bacana, pessoal. Aqui eu entro na interface principal do Autodesk Docs, onde nós temos todas as nossas estruturas de pastas e todas as funcionalidades do Autodesk Docs, né? E na verdade ele é bem distribuído nesse sentido, né? Então, na sua lateral esquerda, nós vamos ter todas as funcionalidades do Docs, né? Como a estrutura de pastas, em que aparece aqui toda centralizada, tal qual apareceria no Windows 10, por exemplo. Como a situação de revisões desse projeto, situações de transmissões, as features de problemas, de relatórios, de membros desse projeto.
a feature de ponte e a feature de configuração também. Mas vamos começar aqui pelos arquivos. Outro ponto interessante também é que aqui nessa setinha nós temos aqui à nossa disposição todos os nossos projetos em que estamos inseridos dentro da Construction Cloud, ok? Bom, dito isso, eu acho que nós podemos iniciar aqui pelos arquivos. Então vamos lá, eu tenho aqui diversas opções dentro da minha estruturação de pastas. Então eu acho, deixa eu ver aqui por onde nós podemos começar. Então eu acho que nós podemos utilizar aqui algumas features de configuração avançada para demonstrar para vocês. Nós temos algumas possibilidades dentro do Autodesk Docs que são bem interessantes, né? Então, uma delas é o compartilhamento de arquivos, certo? Então, nós podemos permitir que os usuários compartilhem esses arquivos com pessoas fora da Construction Cloud. Então, essa pessoa, você pode passar um link de download para essa pessoa fazer o download desse projeto, dessa planilha, desse PDF, sem a necessidade dela acessar a Construction Cloud. Mas você também pode desativar essa opção. Então, nenhum usuário vai conseguir passar esse link para download para ninguém, a não ser que essa pessoa esteja dentro do seu ambiente de projeto, né? Então, nós também temos outra opção aqui de mostrar o caminho das pastas, né? Então, por exemplo, aquele meu colega Vitor Biot, aqui com essa opção ativa, ele consegue ver toda a estrutura de pastas em que ele está inserido, certo? Se ele está inserido na estrutura de arquitetura, ele vai conseguir ver todas as outras páginas, as outras pastas subsequentes, certo? Se eu desativar isso, ele só vai ver a pasta em que ele está incluso e nada mais além disso, tá? Outra opção interessante, pessoal, é a nossa opção de atributos e nomenclaturas dentro da nossa pasta, da nossa configuração de arquivos, né? Então, todos os nossos atributos estão nós podemos configurar de acordo com o nosso projeto, né? Aqui nós já temos alguns definidos, né? Como descrição, revisão, versão, marcação, compartilhamento, atualização, mas tudo isso pode ser mudado do jeito que você quiser, certo? Então, eu também posso criar novos atributos, tá? Então, eu estou meio sem criatividade agora para falar a verdade, mas vai que eu quero criar revisão. Heavy. Bom, já existe porque eu já tinha criado. Pronto. Eu estou meio sem criatividade nesse momento. Então, eu consigo criar esse atributo e consigo definir algumas coisas bem interessantes para ele, né? Como o tipo de caractere, né? Se esse caractere ele vai ser fixo, então eu consigo definir quantos caracteres esse atributo vai ter, ou um range para esse caractere, né? De 1 a 2 atributos, de 1 a 3, e por aí vai. Se ele vai ser alfanumérico, ou somente texto, ou somente numérico. Então, nós podemos criar isso e deixar os nossos atributos dentro do projeto da maneira que bem entendermos. E aí nós também conseguimos ativar uma opção bem interessante, que é a nossa norma de nomenclatura dentro da Construction Cloud. Então, nós já temos aqui uma norma definida por default, que é a nossa norma da ISO 19650 de gerenciamento de projetos conforme a metodologia BIM, certo? Mas, se você quiser, e provavelmente você vai sim querer isso, você pode modificar essa norma de nomenclatura para que isso se adeque às normas da sua empresa, certo? Então aqui a gente já tem algumas opções, nós podemos ver o preview de tudo que está aqui embaixo, né? Então nós temos originador, volume, nível, tipo, e dentro de cada subtópico desse, nós temos o tipo de qual o tipo de menu que isso significa, né? Então, eu tenho aqui em primeiro lugar o meu originador, né? Que é um menu suspenso que tem 3 caracteres
Por exemplo, eu posso editar isso e mudar esse tipo de atributo para qualquer outro tipo de atributo, né? Eu posso, por exemplo, excluir esse originador e tudo isso vai ser mudado aqui. Então, eu posso definir, inserir outros atributos aqui também, tá? Aí eu posso editar tudo isso da maneira que eu bem entender para deixar a minha nomenclatura de acordo com a norma da minha empresa, ok? E quando eu tiver um atributo definido, eu posso vir nas minhas pastas de arquivo e definir que somente as pastas somente os arquivos que terão aquela nomenclatura poderão ser inseridos dentro dessa pasta, né? Então aqui eu consigo, a partir do menuzinho dessa subpasta, aplicar a norma de nomenclatura. Então, eu consigo aplicar a norma de nomenclatura que está no meu projeto e aqui ele me informa, né? Então, os arquivos contidos nessa pasta devem estar em conformidade com a norma de nomenclatura. Então, eu consigo aplicar essa norma somente nessa pasta ou, se ela tivesse outras pastas subsequentes, essa norma ia ser aplicada a todas essas subpastas também. E o que difere, na verdade, essa norma de nomenclatura aqui dentro da plataforma é esse símbolo que parece um tiquezinho de aprovado, né? Então, somente os arquivos que seguirem essa norma de nomenclatura poderão ser anexados aqui. Eu não consigo, por exemplo, colocar nenhum arquivo que não esteja de acordo com essa norma dentro dessa pasta. E nós temos outras opções bem interessantes também, que, por exemplo, eu posso aqui me inscrever nesta pasta. Isso significa o quê? Que qualquer arquivo que for inserido dentro dessa pasta, eu vou receber um e-mail falando que esse arquivo foi inserido aqui, quem inseriu esse arquivo, que horas essa pessoa inseriu. Então, eu vou ter todo o controle de tudo que está acontecendo nesta pasta, certo, pessoal? E agora, como eu falei, aquela opção de compartilhar arquivos, certo? Eu posso, por exemplo, clicando aqui no menu direito, eu tenho diversas opções, né? Então, eu posso compartilhar com uma pessoa, sem essa pessoa ter acesso à Construction Cloud. Então, clicando aqui, anyone with the link, certo? Então, qualquer pessoa que tiver esse link vai poder receber esse arquivo. Então, eu tenho diversas opções de compartilhamento aqui, né? Então, qualquer projeto, qualquer membro de projeto que tiver esse link também vai conseguir, certo? E aqui também eu tenho essa outra opção, que é a opção de bridge, a opção de ponte, que eu posso compartilhar esse arquivo com outra pessoa em outro projeto também, tá? Mas isso eu vou falar um pouquinho com vocês mais para frente. E aí, seguindo a lógica aqui, pessoal, eu acho interessante a gente, como eu falei lá no início, nós conseguimos visualizar diversos tipos de arquivos, né? Então, desde Revit, IFC, PowerPoint, são realmente mais de 60 tipos de arquivos. E dentro desses arquivos, a gente tem algumas opções bem legais. Então, eu vou abrir um arquivo aqui só para vocês terem uma ideia de como isso funciona, tá? Então, aqui eu abri um arquivo do tipo Revit, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar todo o nosso arquivo com todos os detalhes, sem nenhuma perca de informação e sem a necessidade também de ter uma máquina muito robusta. Eu tenho algumas opções, por exemplo, de conseguir aí andar em primeira pessoa para dentro do projeto, né? Aqui eu estou dentro de algum cômodo. Eu consigo caminhar com esse projeto e ver todos os detalhes desse projeto. Nós temos aí diversas opções. Eu consigo fazer um corte nesse projeto, usar ferramentas de medição também.
Novamente, sem a necessidade de ter o Revit instalado, sem a necessidade de ter uma máquina muito robusta instalada. Então aqui eu utilizei uma ferramenta de corte. E aí que entra uma das funcionalidades mais bacanas do Construction Cloud, da Construction Cloud do Autodesk Docs, que é a nossa comunicação de problemas dentro do projeto, certo? Então, a partir do momento que eu vejo que tem algo errado dentro desse projeto, eu consigo utilizar a nossa ferramenta de problemas. Então, lembra que tinha um template de problemas que eu consegui mostrar para vocês lá no começo? Aqueles problemas estavam em inglês, é claro, mas nós podíamos transformar tudo aquilo em português. Então, por exemplo, se eu ver que tem algum problema dentro desse projeto, eu posso inserir uma marcação de problema aqui e ele vai me abrir um menu em que eu posso definir diversas opções, certo? Então eu posso descrever o que é esse problema, atribuir esse problema a quem seja necessário, colocar a localização do problema, detalhes dessa localização e uma coisa importante que é a data de vencimento para a solução desse problema, certo? E a partir disso, eu vou ter aí um problema criado e essa pessoa vai ser notificada desse problema, essa pessoa vai também precisar corrigir esse problema a tempo e tudo isso vai ser controlado através de relatórios, certo? Então, essa é uma propriedade bem legal dentro do Docs de comunicação de problemas, que nós já temos aí diversas empresas utilizando isso, que faz parte da metodologia BIM também, essa convenção de problemas, certo? E aí, voltando para a nossa plataforma, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho também do fluxo de revisões de projeto, né? Então é bem interessante também essa questão de fluxo de revisão, porque dentro da própria plataforma nós conseguimos fazer o nosso fluxo de revisão e aprovação, né? Então aqui eu tinha criado um fluxo como teste, mas eu vou criar um do zero para que vocês possam verificar como isso funciona, né? Então eu tenho aqui um fluxo de revisão em diversas etapas, isso é bem configurável, né? Então em uma etapa, duas etapas, eu vou colocar aqui uma tradicional em duas etapas, que significa que eu vou ter um revisor inicial e um aprovador final. Então essa etapa de revisão, esse fluxo de revisão pode ser fluxo de revisão elétrica, vai dando o nome. Posso colocar uma descrição, um iniciador, que fui eu que iniciei esse fluxo de revisão. E aqui eu posso definir quem serão os revisores, somente com um revisor ou vários revisores. Então eu coloco aqui o tempo limite para que ele revise esse projeto. Então ele vai ter esse deadline também. Eu posso colocar aqui um aprovador também, ou vários aprovadores. E também, do mesmo jeito que eu coloco um deadline para o revisor, eu também coloco um deadline para esse aprovador. Eu também deixo ali, também consigo criar um template aí de status de aprovação, né? Então aqui eu já tenho como padrão aprovado, rejeitado, aprovado com comentários, e eu poderia também adicionar outros status, né? E aí eu tenho algumas ações para que quando este fluxo esteja completo, eu obtenha algumas outras ações, né? Então, por exemplo, eu consigo fazer com que esse projeto, quando aprovado, ele vá para uma outra pasta diferente da que ele está, né? Por exemplo, eu posso definir aqui que quando aprovado, este projeto ele vá para a pasta para campo, né, for the field, que é a pasta que o pessoal de campo vai utilizar, a pasta de projetos aprovados, por exemplo. Então, uma vez criado esse fluxo de revisão, nós conseguimos aí definir
todo um fluxo de revisão para o nosso projeto. Então, digamos que o nosso projeto de arquitetura esteja dentro da nossa pasta, eu consigo, clicando com direito aqui, enviar todos esses arquivos de uma só vez para revisão. Então, aqui eu não tenho um fluxo de revisão porque eu não salvei lá, mas eu conseguiria iniciar esse fluxo de revisão, colocar aqui o nome desse fluxo de revisão, eu enviaria para os revisores e aprovadores, colocaria uma nota aqui detalhando esse fluxo de revisão, certo? Todo mundo seria notificado, inclusive o gerente, o iniciador desse fluxo de revisão também seria notificado. E passando aqui agora também para o nosso relatório de problemas, pessoal. Lembra que nós marcamos um problema dentro do nosso arquivo Revit? Então, nós temos aí todo o controle de problemas, né? E a quem esses problemas estão atribuídos, a data de vencimento desses problemas, os arquivos que estão relacionados a esses problemas. Então, se eu clicar dentro desse problema, ele vai me abrir o arquivo e eu vou conseguir visualizar esse problema em loco, né? Então, eu consigo exportar isso aqui para um relatório, seja em PDF, seja em XLS, tá? E, novamente, aqui, exportando para esse relatório também, eu tenho a minha aba de relatórios, e aqui dentro dessa aba de relatórios, eu vou ter toda a minha lista de relatórios que foi gerado dentro da plataforma, né? Então, aqui eu posso, por exemplo, gerar, eu tenho aqui já um relatório de registro de arquivos, né? Que são os relatórios que eu consigo gerar a partir da minha estrutura de pastas, em que ele gera toda a lista de arquivos em que está naquela pasta, e todos os relatórios também ficam salvos aqui, tá? Eu consigo também criar alguns templates de relatórios, né? Principalmente relatórios de problemas, né? Então, resumo de problemas, detalhamento de problemas, itens atribuídos por empresa dentro desses problemas. E aí, partindo agora para a aba de membros, aqui também eu tenho o controle de todos os membros que fazem parte deste projeto, né? Então, quando eu tenho a minha estrutura de arquivos, eu consigo, por exemplo, verificar aqui, clicando dentro, as permissões dessa subpasta, né? Então, nas permissões, na pasta de ar-condicionado, o único usuário que tem permissão para gerenciar, na verdade, o único usuário que está inscrito sou eu mesmo. Mas a partir daqui, eu também posso inserir outros nomes. Então, eu posso inserir aqui novamente o meu colega Vitor Biot e colocar o nível de permissionamento dele também, né? Se ele poderá somente visualizar, criar, editar e gerenciar. E eu poderia também colocar funções, arquiteto, e o nível de permissão também. Criar, editar, gerenciar. Poderia também colocar a empresa. Então, se eu colocasse Bra Software aqui, todos os usuários da Bra Software teriam acesso a essa pasta. E, novamente, eu posso selecionar o nível de permissionamento. Então, nesse sentido de permissionamento, de sigilo do seu projeto, o Autodesk Docs, ele é bem robusto, bem personalizável, né? E partindo agora para outra funcionalidade interessante, que é a nossa funcionalidade de ponte, de bridge, né? Em que eu consigo compartilhar os arquivos desta pasta para outros projetos, né? Então, outros projetos da própria Brasoft eu consigo simplesmente compartilhar através dessa funcionalidade sem a necessidade de ter que fazer o download, né? Então ele já faz o upload daqui direto para aquele arquivo. Ok, pessoal? Bom, eu acho que está chegando o horário, né, pessoal? Então eu vou passar para outra tela aqui. Espera só um momentinho.
Bom, pessoal, então hoje foi um overview nas funcionalidades do Autodesk Docs e como ele funciona, como ele pode nos ajudar a centralizar todos os nossos arquivos e também pode nos ajudar com a nossa gestão de projetos, com as suas diversas funcionalidades, né? Fabiano, nós temos alguma pergunta? Ô, Denis, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Excelente, muito bacana poder navegar, ter a experiência, uma pequena degustação do Docs, muito bom. Não temos aqui perguntas por enquanto. Pessoal, fiquem à vontade. Acho que vale a pena também, né, Denis, dizer que todo o nosso time fica aqui à disposição, pessoal, caso vocês queiram interagir ou poder explorar um pouco mais em detalhes a ferramenta que o Denis compartilhou e mostrou para vocês. Nós temos uma área, né, dedicada dentro da nossa área de design, né, de produtos especiais, de designer, então, na linha Autodesk, não só o Denis, mas todo um time dedicado para poder atendê-los caso haja necessidade. Denis, aqui nenhuma pergunta, fica à vontade para trazer suas considerações finais e a gente encerra a nossa live, Denis. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Hoje foi mais um overview mesmo das funcionalidades do Autodesk Docs. Eu peço, por favor, para que se vocês tenham alguma dúvida ou queiram conhecer ainda mais a fundo o Autodesk Docs, por favor, o meu e-mail está aí à disposição de vocês. Podem entrar em contato e será um prazer falar com vocês, tá? Ótimo, Denis. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns. Pessoal, obrigado a todos que ficaram com a gente aqui até o final. É sempre um momento especial aqui para nós. Com isso, a gente encerra a nossa live de hoje. Espero revê-los em breve na próxima. Um excelente restante de dia e até a próxima live, pessoal. Um grande abraço. Grande abraço, Denis. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.